numa distribuição Graça Filmes. O Encontro Perfeito. Versão brasileira, Estúdio Gábia, São Paulo. Baseado no romance Dinner with a Perfect Stranger, de David Gregory. Sarah, o ônibus chegou. É melhor você ir logo. Você só tem 3 segundos. Calma, eu já tô indo. Ai, o que poderia fazer uma garota de 8 anos demorar tanto pra se arrumar? Até parece que... Sarah, agora! Eu tô bem aqui. Aqui está, meu bem. Seu sanduíche sem mostarda e uma surpresa de sobremesa. Quer dizer uma maçã? Surpresa! Agora pega o seu pijama, sua lanterna e não vai responder mal pra mãe da Stephanie, mesmo se ela fizer isso. Não vou responder. Divirta-se. Sabe o quanto a mamãe te ama, né? Eu também te amo, mamãe. Agora, abraça o seu pai. Tchau, pai. Te vejo amanhã. Amanhã? O que aconteceu com essa tarde? Matt, eu já te falei 3 vezes. Ela vai acampar esta noite. Ah, então divirta-se, querida. Então, provavelmente você também se esqueceu que, como a Sarah não vai estar, eu pensei que seria bom se a gente se encontrasse no Pepino pra jantar. Você lembra? Como se fosse um encontro. Ah, essa noite não posso, querida. O Tim tem um ingresso extra pro jogo do Cubs às 7. Jogo do Cubs. Né? E quando surgiu isso? Ontem. Meu pai conseguiu ótimos lugares. Matt! Eu não te vejo há uma semana. Claro que você me vê. Claro que eu vejo quando você chega às 8h30 exausto e fedendo a gordura. Amor, eu sou um vice-presidente. Você sabia que isso ia significar mais tempo? Então eu tenho o dia inteiro pra me preparar pra uma sexta-noite sozinha. Por que você não sai e encontra umas vizinhas? Elas vivem te convidando pra sair, você que não vai. Claro, coisas de igreja. Elas me convidam pra fazer coisas de igreja. Ah, isso pode ser divertido. Ah, é? Então por que você não tenta ir ao campeonato de homens cozinhando na igreja? Parece muito mais divertido que um jogo de beisebol. Eu sei que você nunca foi. Porque eles insistem em colocar um desses na nossa caixa de correio toda quinta-feira, desde que nos mudamos. Agora você tá sendo tão dramática. Como assim? Só porque eu não gosto do fato de ficar presa em casa de novo numa sexta-noite. E o melhor que me diz é que eu devo sair com essas vizinhas maníacas por Jesus Cristo? Ah, bom, eu vou indo. Eu venho tarde. A construção da Avenida Michigan. E agora, precisão do tempo, hein, Chico? Em Moisés e a sarça ardente, Deus chamou para Moisés e disse: Eu quero que você... Gatos e perros. Bom dia, Rachel. Bom dia, senhora Kominsky. É Nick. Senhora Kominsky é o nome da minha sogra. Você foi convidada para um jantar com Jesus Cristo, restaurante Pepino, 23 de maio, sexta-feira, às 19 horas.
Rachel, você pode vir aqui, por favor? Eu já estou indo. Pois não? Sabe como isso veio parar aqui? Eu não vi ninguém entrando aqui. O que é? Parece algum tipo de piada. Pepino. Ah, é bom saber que Jesus tem bom gosto. Você acha que ele vai pagar a conta? Olha, se estiverem cobrindo Les Hudson ou Alex... Les e Alex não vieram hoje, eu juro. Eu não sei como isso veio parar aqui. Tá, obrigada. Não, tudo o que diz é... Você foi convidada para um jantar com Jesus Cristo no Pepino às 19 horas. Eu acho que um de nossos vizinhos religiosos fanáticos invadiu meu escritório na noite passada e deixou aqui. Mãe, você não conhece essa gente. Eles estão atrás de nós desde que... espera um minuto. Pepino? Às 19 horas? É o Matt! Pepino foi o lugar que eu disse para termos um encontro. E às 19 horas é o horário em que ele supostamente iria assistir o jogo. Mas aquele... O quê? Não. As coisas estão quase na mesma. Talvez isso seja um sinal que ele volte a ser divertido. Eu só não entendi o porquê de Jesus Cristo. Acho que ele tá tirando sarro dos vizinhos, né? Não me interessa o porquê da piada, desde que a gente possa se sentar e aproveitar a noite juntos. Isso queria ter tempo de ir pra casa pra me trocar. Bom, Ok, mãe, olha, agora que o mistério tá resolvido, é melhor eu voltar a trabalhar. Tá, dá um abraço na Kelly por mim. Tá bom, também te amo. Tchau. Boa noite. Eu posso ajudá-la? Não. Quer dizer, sim, eu vim encontrar uma pessoa. E qual é o nome? Kominsky. Por aqui, senhora Kominsky. Aqui estamos. Nick, oi. Eu sou Jesus. Cadê o Matt? Nesse momento, ele deve estar vendo o jogo no estádio Wrigley. Tenha um bom jantar. Obrigado por aceitar o convite. Fico feliz que tenha vindo. Desculpa, mas eu conheço você? Boa pergunta. E a resposta é sim. Me desculpe, mas pelo que eu me lembro, eu nunca te encontrei. É verdade. Tá bom. Vamos recomeçar. O seu nome é... Jesus. Minha família me chama de Yeshua. Sua família de... Nazaré. Bom, na verdade eu apenas cresci lá, não foi onde eu nasci. Não, isso teria sido em... Belém. Tá bom. Olha, isso tudo tá muito divertido, mas eu tenho coisas mais importantes pra fazer do que perder tempo com uma piada idiota. Quem é você, afinal? Quem fez você fazer isso? Eu sei que eu não sou quem você esperava. Meus vizinhos que armaram isso? É isso que aquela igreja faz? Contrata um ator pra dizer às pessoas que é Jesus? É uma isca que eles usam pra recrutar fiéis? Olha, é o seguinte, o seu figurino não está historicamente adequado. Eu não sou ator e nenhum vizinho me enviou. Se apenas ficar, sei que significará algo pra você. Quem não acharia significativo jantar com Jesus? Na semana passada, eu tomei o café da manhã com Napoleão e foi incrível. Olha, eu tenho que ir pra casa ver minha família. Obrigada pelo convite. Olha, por favor, fique. De qualquer forma, quantas chances tem de vir jantar no Pepino? Se você ficar para o jantar, eu prometo que explico tudo.
Olha, quer saber de uma coisa? Esta noite eu fui trocada por um jogo de beisebol. E eu fiquei pensando nesse jantar o dia todo. Mas se você tentar qualquer coisa, eu juro Já que... escolheu o vinho, senhor? Eu vou deixar que a minha amiga decida. Aceita um vinho? É você que vai pagar, não é? Sim, eu vou. Então tá. Eu vou escolher uma garrafa da safra de 1980 Brunello de Grada. Obviamente sabe escolher um vinho. Com licença, senhor. Obrigado, Carlo. E sua família te chama de Yeshua? É, a maioria sim. Meu irmão Tiago me chama de outras maneiras. Consegue transformar esse vinho em água? Tudo bem. A minha amiga aqui disse que prefere um copo d'água ao invés dessa taça de vinho. Certamente, senhor. Ah, não se incomode. Muito engraçado. Obrigado, Eduardo. Desculpe o incômodo. Sabe o primeiro nome de todos os garçons daqui? Sei. Tá pensando no quê? Eu tô pensando que eu sou uma mulher casada que foi louca por não fugir enquanto teve a chance. Quis dizer sobre o pedido. Eu vou pedir com o manicote. Eu acho que vou experimentar o salmão. Porque é sexta? Gostei. Já querem pedir? Ah, sim. Eu vou querer cogumelos recheados e salada mediterrânea e o manicote. Aí eu vou querer a sopa de tomate, a salada de tortellini e um filé de salmão. Muito bem. Melhor do que pão e vinho, né? Então, me conte sobre sua família. Eu pensei que já soubesse de tudo. Por que você não melhora meu humor? De onde vem sua família? Não. Eu tô muito mais interessada em escutar sobre a sua família, Jesus. Por que não me fala sobre José e Maria? Tá bom. Eu posso dizer que crescer em Nazaré não é o mesmo que crescer em Cincinnati. Comer um hot dog grande e ir à frente de um estádio. José foi um bom pai para mim. Tinha uma loja ao lado de nossa casa. As coisas costumavam ser pacíficas. E ele só se apressava quando queria terminar seu projeto antes de eu colocar minhas mãos nele. Naquela época eu não entendia como eu bagunçava as coisas. Bom, aos 8 anos eu não era exatamente o que podia se chamar de mestre carpinteiro. Você é bom, hein? Quer pão? E quanto a Maria? Não foi difícil ter uma mãe tão protetora? A minha mãe era extremamente protetora. Ela quase foi banida quando eu era jovem. Antigamente, ficar grávida antes do casamento não era exatamente o que chamaria de... Kosher. Não era bem visto, sabe? Olha, das pinturas que eu vi dela, todas eram tomando conta do menino Jesus ou tirando ele da cruz. Ela fez alguma coisa além disso? Ela foi uma boa mãe. Ela tinha muita fé. Quando eu finalmente comecei a pregar, foi que percebi tudo. Ver o filho ser adorado em um dia e no outro crucificado. Foi muito mais difícil que ela poderia aguentar.
Olha, você ainda não me disse nada que qualquer um com uma Bíblia na mão e um pouco de imaginação não falaria. Terá que inventar algo melhor do que essas historinhas tristes sobre mamãe e papai. E pra quê? Olha, uma noite na CNN, Larry King disse que de todas as figuras históricas, a que mais ele gostaria de entrevistar seria Jesus Cristo. Olha, eu acho que essa rotina de estudos das histórias bíblicas não são tão interessantes. Eu acho que não há muita coisa que eu possa dizer para convencer que sou Jesus. Agora você falou uma verdade. Vamos fazer o seguinte. Que tal você deixar de lado sua falta de fé por hoje e eu continuar como se realmente eu fosse Jesus? Agora, se você estivesse sentado aqui com Jesus Cristo, sei que teria algumas perguntas para ele. Um belo dia eu passei pela igreja e na placa da frente dizia: ninguém chega ao Pai se não for através de mim. Assinado Jesus. Ele realmente disse isso? Porque se ele disse, acho que ele estava enganado. Cogumelos recheados. E a sua sopa, senhor? Você não vai me pedir para fazer as preces, vai? Eu gosto de agradecer por cada refeição. Se importa? Não, de jeito nenhum. Pai, agradeço por sempre nos oferecer força e amor. É só isso? Desculpa, tem algo que queira dizer? Não, acho que isso basta. E quanto a esse negócio de ninguém chegar ao Pai se não for através de mim? Por que acha que eu estou enganado? Porque há muitas pessoas ao redor do mundo que acreditam em maneiras diferentes de adorarem seu Deus. E você diz que o único caminho certo é o de Jesus? E seu problema com isso é? Tudo! Quem disse que o caminho de Jesus é melhor do que o dos muçulmanos, ou budistas, ou dos hindus? Acha que o hinduísmo é verdadeiro? Sei lá, eu tenho alguns amigos que se tornaram hinduístas e parece que isso funciona pra eles. Não perguntei se funciona, e sim se acha verdadeiro. É verdadeiro pra eles. Mas antes de Copérnico, todos acreditavam que o mundo era plano. Era mentira, mas funcionava pra eles. E sabe por quê? Eu acho que isso não importava, porque antes de Colombo, uma viagem muito longa seria um problema. Mas o que aconteceria se alguém tentasse chegar até a Lua? Ficariam muito surpresos. A questão é, aquilo em que as pessoas acreditavam funcionava pra elas, mesmo sendo falso, mas em algum momento crítico aquilo não funcionaria mais. E daí? Você é que está discordando, me diga você. Nas leis dos negócios, não na filosofia. Você ainda teria de pensar um pouco. Tá bom. O que está dizendo é que mesmo se um sistema de crença funciona com alguém, se ele for falso, eventualmente irá se romper. E você não quer que aquilo em que depositou toda a sua crença esteja errado. Lembra daquela aula na universidade sobre as religiões do mundo? Como você O que sabia? aquela aula te ensinou sobre o hinduísmo e como isso tem a ver no que se conhece sobre o universo? Se eu estou me lembrando bem, o hinduísmo ensina que o universo é apenas uma extensão de uma força universal chamada Brahma. Brahman. Isso, a essência suprema. E Deus é o universo e o universo é Deus. Isso mesmo, e não existe nenhum criador. Tá, e há quanto tempo existe o universo? De acordo com os hindus, sempre existiu. O universo é eterno. E como isso explica o que os astrônomos descobriram? Nada bom, eu acho. Eu li um artigo uma vez dizendo que todas as evidências afirmam que o universo possui um ponto definitivo de partida. Então, se o hinduísmo estiver certo, como o universo chegou até aqui? Eu não sei. Eu também não. Ah, então tá. Que tal algo mais próximo ao cristianismo, como o islamismo? Os muçulmanos afirmam que adoram o Deus da Bíblia. Quem pode dizer que a versão deles está errada e a de Jesus está certa? Bom, isso depende se Deus realmente falou ou não com Maomé. Há várias maneiras de seguir o ensinamento de um homem. Então pode-se dizer o mesmo do cristianismo. Tudo depende se Deus realmente falou ou não com um homem. Não, a Bíblia tem cerca de 40 autores e passou 1.500 anos passando sempre a mesma mensagem. Mas quem disse que Deus não falou com Maomé? Bom, se falou, ele cometeu alguns erros. Como o quê? Para começar, Maomé diz que nunca foi crucificado. Os anjos me salvaram e me levaram ao paraíso. Você quis dizer Jesus. Foi o que eu disse. Talvez Maomé estivesse certo. Não.
Não estava. Ah, é claro, eu me esqueci. Você estava lá, né? Mas você não tem que me perguntar. Minha crucificação foi historicamente documentada por cristãos e não cristãos. Mas esse não é o único problema com o islamismo. O que mais há de errado? Qual é o seu desejo mais profundo? Acho que eu não quero falar sobre isso. Tá, então vamos generalizar. O que a maioria das pessoas procura? Ah, eu não sei. Uma TV grande? Eu acredito que o maior desejo das pessoas é serem amadas. Eu não quero ser muito inconveniente, Nikki. Mas na sua experiência de vida, alguém já conseguiu suprir essa necessidade de ser amada? O Matt é um ótimo marido. Não foi isso que eu perguntei. Não. Eu acho que ninguém nunca conseguiu suprir isso de verdade. Isso é porque a outra pessoa nunca consegue. Só Deus consegue. Foi assim que ele criou as pessoas. Os muçulmanos nunca tiveram esperança. Não conseguem ter uma relação pessoal com Alá. Ele é apenas alguém que se deve adorar e servir de longe, mesmo no paraíso. Agora, por que Deus criaria o homem com esse desejo enorme de ser amado e nunca encontrá-lo? Talvez os muçulmanos não tenham todas as respostas. Mas eu acredito que ninguém tenha. Não, ninguém tem. Essa é a única certeza. Se ninguém tem todas as respostas, então talvez Deus nem exista. Talvez esse mundo é tudo o que existe. Você já pensou nisso? E o que me diz sobre a forma que o mundo tomou? O que não há como ter acontecido por acidente? Ouviu falar na teoria do buraco negro? Bastante. Sabe quais as probabilidades calculadas por quem inventou isso? De que um acidente cósmico pudesse criar uma ordem no universo? Não. Pensa um pouco. Eu não sei. 1 em 1 bilhão? Tente em 100 bilhões elevado à 120ª potência. E isso não é só sobre o universo. Ele não levou em conta a vida biológica também. Tá bom, então você conseguiu achar alguns buracos nas outras religiões. Quer saber? Pra mim, parece que toda religião, inclusive o cristianismo, seguem rotas diferentes para o mesmo caminho. Quer dizer, todos procuram por Deus. Sério? Você procura? Bom, como eu dizia, todos procuram por Deus do seu jeito. É por isso que eu gosto da igreja dos meus amigos. Eles aceitam as crenças de todo mundo e os ajudam no caminho até Deus. Só tem um problema aí. Qual? Não há um caminho até Deus. Muito bem, senhor. Quer um pouco de tortellini? O que você quis dizer com não há um caminho até Deus? Toda religião diz que ensina o caminho até Deus. Há um caminho, só que não é uma trajetória. O que eu quero dizer é que uma trajetória é algo que se faz por conta própria até alcançar seu destino. Mas não é como trilhar seu caminho até Deus. Essa trajetória não existe. Espera um pouco, a religião é exatamente sobre isso. Tentar chegar a Deus. Como você pode dizer o contrário? Teve problemas quando criança? Você tá mudando de assunto? Eu já volto nesse assunto. Eu acho que esse lugar não fica aberto tempo suficiente pra eu poder te contar todos os problemas que eu já tive. Foi tão ruim assim? Me conte os piores. Uma vez, quando estávamos de férias, eu derrubei um milkshake no chapéu da minha irmã. Desculpa. E o que o seu pai fez? Bom, ele parou o carro, me colocou sobre seu joelho e me deu a maior surra que eu já levei. Então só o seu pai batia em você? Minha mãe só gritava com a gente. Mas ele não batia sempre. Por que não? Bom, porque não devia ser sua maneira de resolver as coisas. Ele era mais do tipo que tentava fazer com que entendêssemos que o que fizemos foi errado e pedir desculpas pra outra pessoa, principalmente se fosse a mamãe. Então seu pai e Deus tinham algo em comum.
Como assim? Bom, ambos se focaram em consertar relacionamentos. Seu pai fez com que admitisse que tinha machucado alguém e fez você se desculpar. Ele queria que você consertasse esse relacionamento. Acho que eu nunca pensei assim. E é exatamente o que acontece com Deus. Ele não está interessado se as pessoas fazem o certo para ele, pois elas possivelmente não poderão fazer. Deus criou as pessoas para que elas se relacionassem com ele para aproveitar seu amor. E por que não fazem isso? Porque os homens rejeitaram Deus e romperam seu relacionamento. A esperança de Deus, ou o jogo se quiser chamar assim, é que isso tudo volte como antes. Agora, me fale. Quando Sarah faz algo de errado, quantos pratos ela precisa lavar antes de receber um carinho seu, por exemplo? Nenhum. E quantos 10 ela precisa tirar na escola? Isso é bobagem. Por quê? Porque ela não precisa fazer nada. Ela é minha filha. Você entendeu. Então você está dizendo que podemos fazer o que quisermos para ganhar o amor de Deus? Mais vinho? Por favor. Voltando aos muçulmanos, que tentaram ganhar seu caminho até o paraíso, você sabe quantas orações diárias eles fazem só para serem bons? Não. Eles também não. Eles nunca sabem se já foi o bastante rezar, jejuar ou doar aos pobres. Pode perguntar a eles. Mesmo? E os hindus não sabem quantas vidas são o suficiente para alcançarem seu verdadeiro karma. Mas o cristianismo não é diferente, quer dizer, ninguém pode realmente afirmar se foi bom o bastante para entrar no paraíso. Isso podem saber com certeza. A resposta é não. Eles não podem. Ninguém é bom o bastante para entrar no paraíso. Mas está dizendo que fazer tudo isso, como respeitar os 10 mandamentos e não mentir por imposto de renda, não o mandará para o paraíso? Desculpa. Exato. Respeitar os 10 mandamentos não te mandará para o paraíso. Então por que eles respeitam? Olha, isso é um grande benefício sem dores. A rebelião do homem contra Deus é como uma grande fenda na moral do universo, com Deus de um lado e todo o universo do outro. E não há como você alcançar o outro lado. Por que não? Porque não conseguimos consertar esse rompimento. Quem diria que é a melhor pessoa no mundo? Como? Moralmente falando. Quem acha que é a melhor pessoa no mundo? Viva ou morta? Tanto faz. Alguém como a Madre Teresa, eu acho. Tá bom? Digamos que essa é a Madre Teresa. Agora, quem é a pior? Puxa, Osama Bin Laden, Jeffrey Dahmer, Hitler. Escolhe um. Tá bom, Hitler. Ótimo. Esse é o Hitler. Agora, onde você pensa que se encaixa dentro dessa escala? Olha, se eu me comparar com a Madre Teresa, eu vou parecer vazia. Mas se eu me comparar com Hitler, vai ser como... Pode esquecer. Que tal? Aqui. Açúcar. Lindo. O que eu vou ganhar? Nada. Mas vou mostrar como se compara pelos olhos de Deus. Ótimo. Agora, para que isso tudo tenha sentido, temos que colocar esses 3 objetos de modo que representem a distância entre Nova York e Los Angeles. Com você, Madre Teresa e Hitler em Nova York. E a moral de Deus lá em Los Angeles. Está dizendo que, para Deus, Madre Teresa e Hitler são essencialmente iguais? Não. Hitler era muito mau e Madre Teresa fez muitas coisas boas. O que quero dizer é que Madre Teresa, com toda a sua bondade, não chegou mais perto em alcançar o caminho até Deus do que Hitler.
Ambos, baseados em seus méritos, ainda estavam longe de alcançarem a Deus. Por isso disse que respeitar os 10 mandamentos não irá nos mandar para o paraíso? Isso, porque ninguém conseguiria ser bom bastante, porque o padrão de Deus é a perfeição. Bom, isso é o que você disse. E você não poderia querer de outra maneira. E o que isso quer dizer? Realmente iria querer que o universo fosse controlado por alguém que não adotasse um sistema perfeito de justiça, uma entidade perfeita de santidade? Por que não? Perfeita santidade é a última coisa que eu estou precisando. Porque em um universo onde o crime não é castigado, isso... E se alguém que machucasse Sarah saísse imune? E se Bin Laden não for culpado pelo 11 de setembro? Ninguém é tão mau quanto Bin Laden. Não, mas todos se rebelaram contra Deus por um motivo errado. Mas não parece justo que Deus enxergue a todos da mesma maneira, sabe? Algumas pessoas são piores que as outras. E Deus cuidará delas justamente. Mas essa não é a questão, Nick. Com que direito você se coloca no caminho da perfeição de Deus e diz que é bom o bastante? Mas pensei que Deus fosse piedoso. E com essa justiça perfeita, você afirma que Deus não pode perdoar ninguém. Deus perdoa mais do que tudo. Deus quer perdoar as pessoas para que voltem para Ele. Mas a vontade de perdoar de Deus não supera seu senso de justiça. As pessoas têm que pagar por quebrarem as regras de Deus. E a pena é a morte. Então, o que deve acontecer para que Ele nos aceite de volta? Deus tem duas opções. Ou ele deixa com que as pessoas paguem por seus próprios erros. Pelos quais você já disse que não podem. Isso, não há como eles se separarem deles para sempre. A outra opção de Deus é tomar a pena de morte para ele mesmo. Como ele pode fazer isso? Ele é Deus. O Criador é sempre maior do que a criação. E para que o Criador tome a pena de morte para ele mesmo, isso iria satisfazer a justiça perfeita. Mas se ele já é perfeito e sagrado, por que ele iria querer fazer isso? Digamos que, quando Sarah estiver com 20 anos, ela ande com uma turma má e fique viciada em heroína. Está me mostrando um retrato muito animador, Jesus. Apenas me escute. Ela mata alguém sob o efeito das drogas e é sentenciada à morte. Você tomaria seus pecados se pudesse? É claro que sim. Por quê? Porque eu a amo. E ela tem a vida inteira pela frente para se endireitar e ser feliz. Não acha que Deus ame tanto você quanto você ama a Sarah? Talvez. Na verdade, eu não sei. Eu sei que Deus quer você com ele. E é por isso que me encontrei com você. Verdade? Mas você foi naturalmente separada de Deus pelas coisas más que faz. E para que valha a pena, sua punição tem que ser paga antes que esteja com Deus. Deus tomou sua pena para ele mesmo. E ele morreu para pagá-la. Então, qual é o truque? O que ele quer de mim? Que confie nele. E acredite no fato que ele morreu para pagar sua pena. Mas ainda tem uma coisa me confundindo. A Bíblia diz que Jesus morreu na cruz, não Deus. Nicky, eu sou Deus. Pode me dar licença, por favor? Ai, eu não acredito. Esse cara acabou de me dizer que é Deus. Todos dizem, querida. Só tenha certeza de que ele pague o jantar. Saída.
Prove. O que disse? Prove que você é Deus. E o que quer que eu faça? Ah, eu não sei, um milagre talvez. Você nem conseguiu transformar o vinho em água. Presumiu que eu não podia. Tá dizendo que poderia, mas escolheu não fazer. E se eu tivesse feito? Bom, teria conseguido a minha atenção. E então o quê? Eu gostaria de experimentar esse bolo de morango. Só me traga um canole. Você tem problemas em acreditar que Deus pode se tornar um homem. Você não teria? Talvez. Depende do que espero de Deus. Eu não espero que ele se vista como alguém que saiu do trabalho em Merrill Lynch. Acho que também não. E pra ser honesta, eu não acredito que Deus peça para as pessoas darem um salto de fé acreditando que ele exista. Você tá certa. Deus sempre fornece a prova antes de esperar pela fé. Então qual é a prova de que Jesus foi Deus? A prova é o que Deus disse e aconteceu. E quando ele disse isso? Já leu algo que um profeta disse? Já, eu li alguma coisa do Nostradamus, mas elas nunca... São profecias verdadeiras, Nick? Tá bom. Um cara que eu namorei quando eu era caloura conseguiu que eu entrasse nos estudos bíblicos e eu lembro de uma aula em que diziam sobre os profetas que previam sobre a vinda do Messias, mas eu não me lembro de nada dizendo sobre ele ser Deus. Isso porque estava obviamente mais interessado no Tommy do que nos estudos bíblicos. E como sabe disso? Porque eu estava lá. Tudo bem. Os profetas previram que o Messias nasceria de uma virgem em Belém, blá, blá, blá. E descreveram a crucificação. É isso aí. E você não acha que isso foi uma grande previsão? Prever o meu nascimento 700 anos antes que acontecesse? Disseram que um homem seria crucificado muito antes de existir a crucificação. Mesmo assim, isso tudo não significa que Jesus era Deus. Você assistiu aquele especial que o Peter Jennings fez sobre Jesus histórico? Eu sei de qual você está falando. Então, nele diz que Jesus nunca disse ser o Messias. Muito menos o próprio Deus. Diz que ele lutava contra sua identidade e foi morto por razões políticas. O Sr. Jennings só estava preocupado com a exatidão. Na verdade, eu perdoei os pecados, aceitei a adoração, curei os doentes, ressuscitei os mortos, demonstrei meu poder sobre a natureza. Disse que eu existia antes de Abraão, e sou eu com o Pai, e sou eu quem dá a vida eterna. Quem esse parece ser para você? Só porque você se diz Deus, não significa que seja. Não, mas também não sou apenas um líder religioso. Você tem apenas 3 opções. Ou eu estou dizendo a verdade, ou eu estou mentindo, ou eu sou maluco. Bons líderes religiosos não afirmam serem Deus. As pessoas distorcem a verdade simplesmente porque rejeitam essa prova que é dada para elas. E que prova é essa? Que eu ressuscitei dos mortos. Você está sentado aí com certeza vivo. Se você afirma que já esteve morto, é bem difícil que eu prove o contrário e... Boa observação. Então vamos aos fatos. De acordo com o especial de Peter Jennings, o que a história conta sobre mim? Que Jesus foi uma pessoa de verdade. Muito bem. Que ele era um professor com muitos seguidores. Ótimo. E sabemos que os romanos o executaram. O que nos leva à ressurreição. O que acontece depois? Bom, de acordo com os discípulos, Jesus ressuscitou dos mortos. Mas é óbvio que eles diriam isso, né? Por quê? Era isso que esperavam acontecer? Não tenho certeza. A resposta é não. Não esperavam. Mesmo avisando que isso iria acontecer, ainda não acreditavam até que me viram pessoalmente. Mas não é possível que eles apenas pensaram que Jesus tinha morrido? Então os carrascos romanos tirariam alguém da cruz que estaria apenas gravemente ferido? E 3 dias depois, minha recuperação foi tão milagrosa que os discípulos pensaram que eu fosse Deus? Mas os discípulos ganhariam algo ao dizer que Jesus havia ressuscitado. Como o quê? Como ganhar o status por começarem um novo movimento religioso. Então você quer dizer que os homens que espalharam a palavra sobre mim, com uma das maiores fortunas em ouro jamais vista, fizeram tudo isso baseados em algo que era uma mentira? Mas... Você sabe que esses discípulos foram perseguidos e mortos?
Alguém estaria disposto a morrer por algo que sabia não ser verdade? Mas escuta, e coisas como as cruzadas, a caça às bruxas e as guerras entre os protestantes e os católicos? Não parece que seus seguidores estão querendo cortar a garganta um do outro? Sim, parece. Isso me deixa muito triste. Essas pessoas não são totalmente religiosas. Elas nunca confiaram em mim. Nem chegam perto das pessoas que deveriam ser. Isso tudo não é meio conveniente? Quer dizer, pode dizer que nenhum cristão verdadeiro estava envolvido nessas coisas? Infelizmente, não. Não posso afirmar. Não é a norma, mas tem acontecido muito. O que quis dizer com viver como novas pessoas? Quando alguém aceita a minha dádiva, elas ganham mais do que o perdão. Do contrário, o céu estaria cheio de pecadores que foram perdoados e continuam fugindo de Deus. Não é isso que ele quer. E o que ele faz a respeito? Ele as muda por dentro. Seus corações e espíritos não querem mais fugir dele. Querem estar com ele. Querem fazer as coisas que ele diz que são boas. Pelo que vejo, não fazem isso o tempo todo. Às vezes não fazem. Um novo coração a colocou no jogo. Depois disso, me deixará ser seu técnico. E o que isso significa? Significa que você acredita no que fiz por você. Que aceitou o perdão de Deus e permitiu que ele viva dentro de você. Permitir que ele o quê? Que ele viva dentro de você. E é o mais próximo que se pode chegar de Deus. A última coisa que preciso é que Deus fique tomando conta de mim toda hora. Ele já está tomando conta de você, mas o que precisa é que ele viva dentro de você. Por quê? Olha, para começar, como você amará toda a sua família incondicionalmente? Eu sei que você quer amar mais Matt, mas não sabe como. E mesmo se conseguisse, não poderia. Apenas Deus ama de uma maneira especial e Ele quer fazer isso através de você. Eu juro que eu tentei, mas... Desde que as coisas começaram a ficar bem pro Matt, ficamos muito irritados um com o outro. Sabe essas coisas que me disse? Eu nunca ouvi de uma maneira explicativa antes. Eu sei. A minha mensagem ficou confusa pelo caminho. Liderança da igreja, estruturas do poder. As pessoas transformaram Deus em uma pequena fração de regras. Mas não são em regras que Deus se baseia. Dificilmente. Deus quer que as pessoas se juntem a Ele. As pessoas foram feitas para isso, para terem Deus dentro de suas vidas. Sem isso, você é como um carro novo sem motor. Por fora pode parecer bonito, mas não vai funcionar porque está sem a parte mais importante. Mas se é disso que se trata o cristianismo, então... Por que eles simplesmente não dizem? Porque a maioria deles não entende. Eles não escutaram o que eu disse, mesmo com minhas palavras na frente deles. Então, onde vamos parar? Boa pergunta. Aonde quer chegar? Gostariam de um café? Sim, sim, por favor. Mas por que Deus não se mostra para as pessoas? E como ele faria isso? Ah, eu não sei. Aparecer para cada um individualmente? Não, é sério. A maioria não recebe um convite pessoal para jantar. Eu já apareci para todo mundo. Eu me tornei um deles. É o mais próximo que pode ser. Mas isso foi há cerca de 2000 anos.
Provas visuais não são realmente importantes. As pessoas têm todas as provas que precisam. O mais importante é o coração. As pessoas serem humildes para aceitarem a Deus. Como pode dizer que as pessoas têm todas as provas que precisam? Bem, a criação mostra que Deus existe. Os cientistas entendem muito mais agora do que sabiam antes. Eu vim para mostrar como Deus se parece. E em cima disso está a mensagem da Bíblia. Falando na Bíblia, me fale sobre as contradições. Quais delas? Bom, eu não sei especificar, Então vou lhe dar uma. Em um evangelho está escrito que eu curei 2 cegos fora de Jericó. E no outro diz que curei apenas um. Então, aí está. Me diga uma coisa. Outro dia no trabalho, enquanto contava a Leslie aquela história sobre o que aconteceu entre você e o Matt a caminho do cinema, vocês dois ficaram sós naquela noite? Não, sim, o amigo do Matt estava com a gente. Então por que deixou esse fato de fora? Por quê? Não era relevante para a história que eu estava contando. Tá bom. Você sabia que eu ia perguntar isso. Por que os cientistas têm tanto problema com a teoria da criação que é oposta da evolução? Eu acho que o problema está na visão da imagem deles. Isso faria com que aceitassem mais um criador. E eles não querem isso. Existe um inferno? Existe. Para aqueles que continuam escolhendo em se separar de Deus, não há uma existência. E não é uma existência que você deseja. Por que ele manda as pessoas para lá? O Pai oferece o perdão para qualquer um que quiser aceitá-lo. Às vezes, as pessoas escolhem ficar separadas dele. E ele respeita essa escolha. Por que você não faz com que todos vão para o céu? Eles seriam mais felizes lá. Porque o amor não força os relacionamentos. Olha, se de algum jeito você tivesse forçado a Matt se casar com você, não teria sido amor. Deus criou as pessoas com a habilidade de escolher livremente e respeita as escolhas delas. Então eu suponho que você diria que é a mesma coisa para Deus permitir o sofrimento? O que você acha? Que o sofrimento da humanidade fez com que elas se separassem de Deus? Sim. Então por que ele não conserta tudo isso e que faça isso agora, ao invés de ficar esperando por um dia no futuro? Isso é difícil de responder porque você não pode ver as coisas pela perspectiva de Deus agora. Mas há um propósito para o presente. E um dia tudo será feito corretamente. Não se esqueça, Deus não te deixou para sofrer sozinha. Ele sofre mais do que qualquer um. Ainda está brava pelo seu pai? Deus o levou embora quando eu tinha 13 anos. Eu diria que isso é digno de se ficar brava. Ou então isso era parte do plano de Deus. Seu pai te amava tanto. Costumávamos fazer tudo juntos. Jogo dos Reds Spangles. Ele era o técnico do meu time de beisebol. Quando minha mãe se divorciou dele, mudamos para o outro lado da cidade. E ele nunca mais foi meu técnico. Mas você ainda o via. Sim. Em todos os fins de semana. Mas não era igual. Ele sentia sua falta. Eu sei. Você não sabe o quanto seu coração estava machucado. Ele quase te perdeu por isso. Mas ele não viveu por muito mais tempo, não é? Não. Não viveu.
Isso pode não parecer verdade, mas eu fiquei de coração partido por vocês dois. É, tem razão. Não parece ser de verdade. Você nunca respondeu à minha pergunta. O divórcio dos meus pais e a morte do meu pai foram parte do plano de Deus? Conhece a história do filho pródigo? Ah, ótimo. Outra lição da igreja. O que fez com que o filho retornasse para o pai que o amou? Sua vida ter ficado muito ruim no chiqueiro, e daí? É preciso de um machucado profundo para sentir uma necessidade profunda de Deus. Esse é o plano de Deus? É isso que Deus está disposto a usar em um mundo corrompido. A dor de seu pai fez com que ele viesse até mim. Sem nenhuma ferida em seu coração, Nick. Você também não estaria aqui falando comigo. Como eu gostaria de dizer que tudo faz sentido. Como eu gostaria disso. Mais café, senhor? Não, tô satisfeita, obrigada. Acho que já vamos pedir a conta. Muito bem, senhor. Até eu não gosto disso. Deus não gosta de gravatas. Eu vou anotar isso para usar no futuro. Pode me dar o seu autógrafo, senhor? Por via das dúvidas. Uhum. Muito obrigado, senhor. Obrigado você, Eduardo. Essa assinatura valeria uma fortuna num site de leilão. Uhum. Eu gosto dele. É uma pessoa humilde. Você ficou falando o tempo todo do dom da vida eterna. Como é o paraíso? Um paraíso é um lugar muito legal. As pessoas perderam todos os sentidos por viverem nesse mundo que você não pode acreditar na vista, os sons, cheiros, cores como você nunca viu, músicas como você nunca ouviu. Sempre tem muitas atividades, mas há um ar de paz. Lembra de como se sentiu quando sentou próximo ao Grand Canyon? Como lhe faltasse ar, como se estivesse voando? Sim. Assim que é o paraíso. Só que infinitamente melhor. Eu me sinto uma idiota por perguntar isso. Mas as ruas são mesmo feitas de ouro? Descrever o céu para você não é exatamente fácil. É como descrever neve para os aborígenes. Não há pontos de referência para se comparar. Apenas saiba que o que está na Bíblia
É verdade e é muito maior do que pode imaginar. E você tá me dizendo que eu não preciso fazer nada para entrar lá? Está confundindo o paraíso com a vida eterna. Eu achei que fossem a mesma coisa. Não são. Eu não tô entendendo você. A vida eterna não é um lugar. Não é nem mesmo um espaço de tempo. Eu sou a vida eterna. O Pai é a vida eterna. Acho que ainda não entendi. Assim como Deus é a fonte de toda a vida física e também de toda a vida espiritual. Olhe dessa forma. Deus fez seu corpo necessitar de comida, ar e água. E o que acontece quando se tira essas coisas? Você morre. Isso. O mesmo acontece com seu espírito. Deus criou o seu espírito para ser unido a ele. E sem isso, ele morre. Seu espírito não tem vida eterna. Então, quando você diz que o Pai me oferece a vida eterna... Ele está oferecendo a si mesmo. Então, o que é o paraíso? O paraíso é o lugar de onde vim. Mas as pessoas não vão para o paraíso até morrerem. Verdade. Mas você pode ter a vida agora mesmo. A vida eterna não começa quando você morre, e sim a partir do momento em que começa a confiar em mim. E é aí que eu começo a viver dentro de você. Você e eu. Eu, o Espírito Santo. Sabe, eu nunca entendi o lance da Trindade. O Pai, o Filho, o Espírito Santo. Junte-se a todos. Não era para você entender. Está dizendo que eu não sou capaz de entender? Estou. Deus não seria tão grande se pudesse entendê-lo completamente. As pessoas ainda não entendem a criação direito. Eu ainda não estou completamente confortável pelo fato de que Deus possa viver dentro de mim. Eu gosto da parte do perdão, mas essa outra parte... É a melhor parte. Você precisa de alguém vivendo dentro de você que te amará e te aceitará e que queira estar por perto mesmo quando não estiver se sentindo bem. A Sarah quer ficar perto de mim. Espera ela ter 15 anos. Você está entediada, Nick. Você foi feita para muito mais do que isso. Tem tanto medo de que Deus lhe ajude que fica com o pé atrás. Você é como uma criancinha que não quer ir a Disney World porque está se divertindo muito fazendo tortas de barro no quintal. Não existe aventura maior do que se juntar com o Criador do Universo. E o seu primeiro passo será deixá-lo ajudar a limpar a sujeira do seu trabalho. Alguns meses atrás você descobriu sem querer que alguns de seus parceiros estavam fraudando as receitas de sua firma. Você não está envolvida, mas sabe que sua carreira estaria comprometida se eles forem pegos. Bom, eu... Você quer sair? Por que não sai? Não posso me demitir. Sem meu salário, nós provavelmente não poderemos mais viver naquela casa e o Matt me mataria se mudássemos de novo. Há outros lugares. Talvez sem o mesmo prestígio, mas com certeza com melhores condições. Eu sei que Sarah gostaria disso. Todas aquelas horas que passou trabalhando nunca serão recuperadas com ela. Daqui a pouco ela terá 15 anos. Eu sei disso, é que eu não posso fazer isso agora. Você precisa de alguém que lhe dê forças para tomar essa decisão. Porque eu sei que isso vai terminar bem. Sei que pode não parecer agora. Isso é verdade. O Matt ficaria furioso e eu ficaria brava com ele por reagir desse jeito e ele começaria... E se alguém que morasse dentro de você conseguisse amar o Matt mesmo furioso? Isso parece impossível. Não, para Deus não é. Deixa. Eu pago a conta. Eu te devo uma. Nicky, é um presente.
Eu pensei que tivessem perfurado suas mãos. Não. Fui pregado pelos pulsos para suportar o peso do corpo. Vamos embora? Você e o Carlo parecem velhos amigos. Nós somos. Há quanto tempo você frequenta o Pepino? Primeira vez. E agora a pergunta que vale 1 milhão. Com que carro você veio? Eu não vim dirigindo. Mas é claro que não. E você não me disse quem mandou o convite. Eu acho que essa era a sua ideia desde o começo. Na verdade, foi sua. Lembra-se de quando seu pai foi embora e você me pediu para contar por que aquilo aconteceu? Eu acho que não. Pois eu sim. Eu tenho planejado esse jantar há muito tempo. Nos encontraremos de novo para jantar? Isso depende de você. Eu não sei o que isso quer dizer. Me dê um de seus cartões. Aí está como chegar até mim. Agora vá para casa. O Matt já está dormindo no sofá. Matt? Não, mas o jogo só vai terminar lá pelas... Tim passou mal e eles voltaram para casa antes do quarto tempo. Sarah também voltou. Ela ficou assustada e a dona Emma levou para casa. Fico feliz que tenha vindo, Nick. Adorei o tempo que passamos juntos. Eu também. E lembre-se, Matt está do seu lado, só não sabe como mostrar seus sentimentos. Dê um tempo a ele e o ame. Tudo bem. E dê um abraço bem forte na Sarah por mim. Eu vou dar. Obrigada. Até a próxima vez.
E muito de sua capacidade ainda está ali, assim que entramos no 11º tempo. 2 fora, nenhum ponto marcado até agora. Ramírez está indo agora rebater. Já é a 3ª vez nessa temporada. Oi. Oi, eu já voltei. Me desculpe por hoje cedo, tá? Tudo bem. Amanhã a gente fala disso. Tudo bem. Eu vou dar uma olhadinha na Sarah antes de deitar. Tá bom. Eu já tô indo. Tá. Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. E Jesus disse: Eis que estou aqui. Estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. E com ele cearei, e ele comigo.
Quando eu li pela primeira vez o roteiro de The Perfect Stranger, já soube que ia ser algo em que eu adoraria estar envolvida. Primeiramente porque eu adorei a história. Eu achei que em ambos, tanto no romance de David Gregory quanto na adaptação de Jefferson, eu achei muito inteligente e corajoso e extremamente inspirador. E eu tinha certeza que a Nick seria uma personagem muito interessante para dar vida. Eu sabia que interpretar a Nick seria um daqueles grandes desafios como atriz. Ela é um indivíduo complexo. Havia tantas paredes que precisavam ser erguidas dentro dela e derrubadas bem devagar. E ela anda com todos aqueles sentimentos acumulados que são mostrados no seu devido tempo. Então, temos que ter cuidado com essa história em particular para não entregar tudo muito cedo e deixar com que o público acompanhe a Nick em sua jornada naturalmente. Eu acho que a Nick é uma personagem em que quase todo ser humano pode se relacionar em algum nível e se identificar. Ela trabalha tanto para alcançar o sucesso em sua família, em sua vida pessoal e no trabalho. E acaba não percebendo que, por mais que tente manter a situação sob controle, elas ficam cada vez mais estressantes e fora de controle. Em sua situação particular, ela não percebe que, em sua raiva, essas coisas que ela tenta se cercar para que sua vida torne-se perfeita não estão preenchendo o vazio que ela sente por dentro. Durante o andamento dessa noite, a Nick não apenas fica cara a cara com as coisas que estão assombrando sua vida, mas ela também, pela beleza da história, tem a chance de ficar cara a cara com o próprio Jesus Cristo. E isso levanta umas questões. O que você diria? O que você faria? O que pediria? Se tivesse sentado em uma mesa de frente para Jesus Cristo em pessoa. E no caso particular da Nick, ela expõe muitas das questões que a maioria das pessoas exploram em suas jornadas pela fé. E ela também expõe sua frustração, sua dor, sua raiva, sua negação e, finalmente, sua adoração que está sendo desenvolvida por esse Jesus. E isso acontece enquanto percebe que, no meio de toda a complexidade e frustrações durante a vida e com a humanidade, e mesmo com todas essas perguntas sendo tão complicadas, a resposta acaba sendo simples. Tudo volta para essa dádiva, para esse amor imensurável de Deus. E é por isso que eu acho essa história tão bonita e eu acho esse filme tão importante. Porque eu acho que esse amor é tudo que importa. Escrevendo o roteiro adaptado do romance de Greg e também dando forma a essa dramatização de Jesus, havia muitos pontos que eu queria enfatizar para que a plateia fosse embora com eles. Um desses pontos era de que Jesus é real e ele é quem diz ser. E o outro ponto era de que Jesus já tinha uma relação única e pessoal com todos nós, como ele fez com Nick. E ele realmente é alguém que gostaria de se sentar à sua mesa e falar conosco e ter uma conversa e escutar sobre nossas necessidades e responder nossas perguntas. Eu acho que todo mundo, sabe, em geral, e isso inclui os que não creem e os que creem também, eu acho que eles já viram o suficiente do Jesus que está num quadro a óleo ou que flutua, sabe, no vitral da igreja, pois ele está muito longe, distante. Eu acho que eles precisam ver Jesus como pessoa, sabe? Eles precisam saber que há um Jesus como o que existia na história, que conheça nossos nomes, os nomes de nossos filhos e, sabe, que saiba que gostamos de comer e até mesmo daquelas trapalhadas que fazíamos com 6 anos de idade. E foi um desafio em apresentar essa história porque
Nós queríamos representar Jesus como alguém fácil de gostar, mas ao mesmo tempo não queríamos que fosse exagerado, como alguém que diria que está tudo bem, aquilo que você fizer está bom, tanto faz. Precisávamos mostrar um Jesus que é capaz de dizer, sabe, julgamento não é a minha prioridade, mas há regras pelas quais você precisa viver. E como ele disse a Nick no filme, não são as regras que irão tirar sua graça, mas regras que te farão uma pessoa melhor. E são regras que vão te manter a salvo. E regras que permitirão que você aproveite todo o meu amor. Então, tentamos criar uma linha tênue entre Jesus, que era o nosso amigo, como também o Jesus que também é nosso conselheiro, como Jesus que nos guia, sabe? Houve outras obras cinematográficas onde Jesus se encontra com alguém nos tempos modernos. E, pessoalmente, eu sempre achei que esses filmes erram no principal porque toda vez parece que Jesus e até mesmo Deus foi um retrato de alguém que era uma boa pessoa, que fez muitas coisas boas, era muito sábio e fazia boas ações e às vezes faziam 1 ou 2 truques mágicos, mas eles nunca tocaram no ponto sobre quem eles eram. É isso que eu sempre amei nessa história, na história do filme, na que Greg escreveu no romance original. Jesus deixa bem claro quem ele é e o que significa para nós. E as respostas para as perguntas são muito pertinentes e nos dão uma explicação. Então eu acho que havia muito mais em nossa história para mostrar como Jesus define seu caso, como quem ele é e que papel nós representamos no mundo em nosso relacionamento com ele. Assim como no relacionamento que Jesus teve com a Nick na história, nós gostaríamos que as pessoas soubessem que é o mesmo tipo de relacionamento que Jesus tem com todos nós, único e pessoal. Assim como sentar numa mesa e sendo você a única pessoa de todo lugar, é assim que ele enxerga isso, sabe? E assim que ela aceitar esse conceito de que Jesus tem um relacionamento pessoal com você e que ele está concentrado em você, aí nós percebemos que ele se sacrificou só por mim. E isso faz muito sentido. Jesus, usando os termos mais simples, é o amor. E assim que as pessoas perceberem esse fato, o paraíso será delas. Como um cineasta e como cristão, esse é o tipo de trabalho que eu especificamente peço a Deus para poder fazer parte. Na verdade, eu me lembro de quando fiz isso, eu tinha acabado de ir a um cinema para assistir um filme cheio de efeitos especiais, um blockbuster, e foi maravilhoso. Sabe como se sente quando você sai do cinema e sente que uma energia acabou de mudar você? E eu me lembro de ter essa sensação e eu pensei assim, nada está diferente. Nada mudou, eu só assisti um filme para meu entretenimento. Então pensei no tamanho, na magnitude desse filme e pensei também sobre o dinheiro e sobre o poder do homem e na criatividade. E existe um texto de Shakespeare que diz assim que som e fúria não significam nada. Tudo aquilo por nada. E eu me lembro de ir para casa e pedir ao Senhor que me deixasse tomar parte na criação de filmes que ainda signifiquem algo quanto às luzes que se acendem. E é por isso que eu estou muito animado de ter feito parte disso, porque acho que esse vai significar algo mesmo depois que as luzes se acenderem. Acho que temos que fazer esse trabalho como cristãos. Nós devemos estar envolvidos no cinema porque as pessoas têm reclamado por muito tempo, questionando o porquê de Hollywood não lançar filmes orientando valores, com valores cristãos, porque eles simplesmente não sabem. Eles não são capazes de fazer isso. Não são capazes disso. E Jesus, na verdade, nos disse que eles não são capazes. Ele disse, você não pode colher bons frutos de uma árvore doente, só pode colher bons frutos de uma árvore sadia. Então, nós cristãos somos chamados para ficar em uma árvore sadia e produzir bons frutos. Não podemos deixar o fato de que Hollywood seja um gigante nos intimidar. Pois as coisas não funcionam do mesmo jeito no reino de Deus, assim como funcionam no mundo. Isso me lembra a história de Gideon e seu exército. Ele ia lutar uma grande batalha, acompanhado de um grande exército. E então Deus disse,
Não, são muitas pessoas. E ele diminuiu seu exército para 300 pessoas, porque ele disse: se lutar essa batalha com seu exército e ganhar, você ficará com a glória. Mas se você for a essa batalha e vencer com 300 homens, então eu receberei a glória. Eu estou muito animado e eu espero fazer parte do exército dos 300 de Deus no cinema.